Como sempre, com Ângela Silva, Paulo Baldaia, Bernardo Ferrão e hoje com uma convidada especial, Mafalda Rebordão. É economista em grandes tecnológicas e integra o grupo de reflexão do Presidente da República sobre o futuro de Portugal. Bem-vinda, Mafalda, obrigada. Boa noite. Olá, aos quatro. Vamos, como sempre, começar pela declaração que se tenha destacado recentemente, neste caso de António Gomes, da GfK Metris, no último Expresso da meia-noite. Disse que a próxima eleição presidencial mostrará um país em choque geracional. Estamos, curiosamente, perante uma eleição que pode ser uma eleição de um choque geracional. Porque pela idade que Marcos Mendes tem, pela idade que André Ventura tem, por exemplo, comparando estes dois ao Gouveia de Mel, André Ventura tem 42 anos, não é? Dizia-me um amigo meu, temos só mais dois que o Ronaldo. Portanto, e era menor quando foi a Expo 98. Mas ele representa estes valores que são obrigar a fiscalizar e obrigar o governo a agir, que tem uma caixa de ressonância nos mais novos, que não é as características que são associadas, por exemplo, a dois dos candidatos que, sendo mais velhos, não estão associados a estas duas coisas. Entendem? Que é José Seguro e Marcos Mendes, mas podemos meter aqui, nesta lógica que eu acabei de dizer, também o Almirante. Mafalda, vou começar por ti para perguntar como é que achas que estão os jovens a acompanhar esta campanha para as presidenciais e com qual dos candidatos mais se identificam? Obrigada, antes de mais, pelo convite. Obrigada, e boa noite. Eu acho que este é um tema extremamente relevante porque é interessante que a maioria das pessoas que faz comentário sobre os jovens não é jovem. Portanto, eu acho que é interessante ver como é que os jovens pensam e acho que nada melhor do que olharmos para os números para perceber como é que os jovens pensam em relação a estas eleições. Acho que há uma distinção muito importante sobre a idade dos jovens em que começam a votar, não é? Que é os 18 anos, ainda que tenha sido proposto que esta idade de começo de voto deixa, não é? Como sabemos, a participação na vida política é uma espécie de um invertido e, portanto, no início da vida política as pessoas os jovens tendem menos a relacionar-se com a vida política, a partir da idade adulta começam a ter mais impacto pelas políticas públicas e, portanto, a interessar-se mais pelo tema. Mas eu sinto que os jovens, através, e já lá iremos, do tema das redes sociais, estão a acompanhar muito o tema não só das legislativas, mas neste caso das presidenciais. Os números dizem-nos que os dois candidatos com os quais se identificam mais são o Cotrim e André Ventura, e eu diria que isto se prende com o facto da maneira como estes dois candidatos têm vindo a fazer a sua comunicação através das redes sociais, ou seja, a encontrar os jovens onde eles estão, que é um tema super relevante também, uma vez que 22% dos jovens continuam a dizer que está indeciso. Portanto, será uma boa chamada de atenção para os restantes candidatos, para terem uma oportunidade também de apresentar as medidas e encontrar os jovens onde eles estão. Só uma falta, então faz sentido falar de um choque geracional no sentido de que os mais jovens não votam nos mais velhos e a vantagem de André Ventura, uma das vantagens é ter 42 anos quando tem adversários acima dos 60, ou não é isso que está em causa? Está em causa as causas, a linguagem, a presença nas redes? O que é que conta mais? O que nos mostram os números é claro, ou seja, os jovens interessam-se mais pelo how do que pelo what, ou seja, onde é que estes candidatos estão versus que tipo de conteúdo é que estes candidatos apresentam. A forma é dominante? É decisiva. Onde é que os candidatos estão? Ou seja, eu não encontro nenhum jovem ir a uma arruada ou um comício político. A maioria dos jovens está nas redes sociais e constrói a sua opinião nas redes sociais. Mas não chega lá a ir, não é? Sim. Não cheguei lá, é preciso saber falar, atrair a atenção dos jovens. Exatamente. E isso é uma coisa que a maioria dos partidos políticos, por terem estruturas muito tradicionais, não souberam fazer ou não estão a saber fazer à mesma velocidade a que a tecnologia vai crescendo. Portanto, a maioria dos partidos políticos continua a construir campanhas eleitorais à base do antigo conceito de que havia um mediador, que era o partido político, quando agora cada um destes candidatos, e nós vemos isso, pode construir uma narrativa que vai direta a uma audiência. Ou seja, deixa de existir este mediador, que é o partido e que define qual é que é a mensagem que vai ser passada às massas, e esta mensagem passa a ser definida para cada um. Ou seja, em vez de ter uma mensagem que vai para todos os jovens ou que vai para todas as pessoas através de um vídeo no TikTok, no Instagram, eu posso escolher qual é que é a audiência que vou ter como target naquele vídeo e comunicar exatamente para estas pessoas. Mas achas que a mensagem dos políticos mais do sistema ou os menos ligados ao sistema é fundamental? O que te pergunto é, se a mensagem for para esses jovens, é diferente seja um candidato ou outro candidato?
Quer dizer, o conteúdo também é importante, não é? Imagina, o Marcos Mendes falará aos jovens como o André Ventura falará aos jovens. Mas porquê é que pega mais André Ventura e pega menos Marcos Mendes? Eu acho que há dois temas. Claro que ou o António conteúdo... Gessur. Claro, Bernardo, que o conteúdo é importante, mas reparem, estamos a falar de vídeos de 30 segundos, na maioria das redes sociais. Não dá para elaborar uma ideia ou falar sobre um raciocínio ideológico durante 30 segundos. Portanto, são chavões e muitas vezes até nas redes sociais uma grande predominância e um desincentivo a que não se usem fake news, grandes mensagens de agenda. Nós podemos dar um exemplo muito claro de um candidato agora, o Mandani, em Nova Iorque, que utilizou as redes sociais a seu favor para ganhar as eleições. E faz exatamente isso, portanto... Mas fê-lo com temas muito importantes, por exemplo, certo, definiu através da uma agenda. economia. Certo. Com muitos temas económicos. E porquê, Bernardo? Porque como é que o diretor de campanha de Mandani montou a sua campanha, quando ele percebeu que os democratas em 2024 tinham perdido para Trump e que os democratas tinham pegado em temas como a reprodução feminina ou os temas para minorias, e mesmo assim estas minorias votavam em Trump, o Mandani foi para a rua perguntar às pessoas porque é que tinham votado na mesma e percebeu que os americanos votam também com o bolso, não é? Percebeu que há uma linha, uma agenda que ele tinha de definir, que era o custo de vida, mais baixo, mais acessível em Nova Iorque, a habitação e o tema da economia. Mas há uma falta, então conta a forma e conta o conteúdo. Claro. Se tivesse que dar um conselho aos candidatos presidenciais mais velhos e mais habituados à velha forma de fazer política, o que é que lhes aconselharia, uma vez que estamos a um mês das eleições? Devem desistir dos jovens ou ainda podem fazer alguma coisa por si? Eu acho que os candidatos não podem desistir dos jovens. Ainda por cima estão 22%. Quando olhamos para um funil de marketing, a política não pode nem nunca deve ser reduzida a marketing, mas metade está no meio deste funil, ou seja, podem ainda convertê-los em votos para si, se acreditam que têm ideias válidas para melhorar o país. Mas quem tem poucos milhares de visualizações nas redes sociais, quando Ventura está nos milhões, quer dizer, esse território não pode ser recuperado. Mas então voltemos ao exemplo do Mandani, porque esse exemplo mostra como é que estes candidatos o podem fazer. Não estou a dizer para os candidatos como António Seguro ou Marcos Mendes se colocarem nas ruas de Portugal a dançar ao ritmo de hip-hop. Se calhar muita gente até que se sentou nesta cadeira acharia isso ridículo, mas para o Mandani resultou em mais de 100 milhões de visualizações e 78% da geração Z a dizer que ia votar nele, à boca das urnas, mas acho que há uma série de coisas que podem fazer porque a minha geração é uma geração muito solitária. Nós vivemos e consumimos redes sociais a toda a hora. A realidade que temos fora de um telefone é tão relevante como a realidade que temos dentro de um telefone. E o Mandani fez uma coisa que foi criar pequenas comunidades de ação que eu mobilizando, voltando a um exemplo extremo, da Hot Girls That Vote on Mandani. Portanto, pequenas comunidades... Então a rua conta. Conta se levarem um telemóvel. O Mandani foi correr a Maratona de Nova Iorque, levou um telemóvel e mostrou o que estava a fazer. Os debates aqui também contam para as redes sociais, porque retiram dos debates as pequenas frases que vêm dizer aos debates, que levam depois para as redes sociais e que têm a mesma audiência que tem um debate televisivo. Mas a questão do conteúdo também, porque o Mandani falava de questões muito concretas. Por exemplo, a questão das creches, ele apostou muito na questão das creches. Questões que dizem respeito ao dia-a-dia dos nova-iorquinos. E isso é importante para uma fatia da geração altamente desiludida ou não? Isso é muito importante para uma geração desiludida que, ainda para mais, está desiludida com o sistema, ou seja, os partidos, os clássicos partidos tradicionais, que no fundo vão oscilando, ou seja, vamos oscilando entre dois principais partidos e que não têm conseguido ainda resolver os problemas. Os jovens querem resoluções rápidas e, portanto, querem ouvir estes candidatos falar sobre temas que lhes interessam. Habitação mais acessível, o custo de vida, todos esses temas que importam aos jovens, os salários mais altos. E sobre o espectro político, Mafalda, notas alguma migração de um lado para o outro? Noto isto, sim, em Portugal, e os números também o mostram, nós estávamos a falar disso agora mesmo, em Portugal, e até isto acontece, se dividirmos ou seja, é importante, os jovens não são uma massa heterogénea, portanto, é importante dividi-los em segmentos. Se nós olharmos para jovens com menos de 25 anos, o que nós percebemos é que estes jovens têm uma tendência muito maior de se radicalizar, ou seja, estão muito mais polarizados. E se então olharmos para, por exemplo, os jovens, mulheres e homens com menos de 25 anos, o que, por exemplo, as últimas legislativas mostraram é que por cada uma mulher jovem com menos de 25 anos em Portugal que vota na extrema-direita, 5 jovens homens
com menos de 25 anos votam na extrema-direita. E isto acontece porque... Independentemente do que a extrema-direita defende. Independentemente, não sei se é independentemente, até agora tem sido, com o que a extrema-direita tem defendido até agora, isto funciona. Porquê? Porque as mulheres estão cada vez mais qualificadas, mais educadas. Este tema da educação é um tema muito relevante, porque se olharmos para os jovens que votam mais na extrema-direita, vemos que têm ensino secundário ou inferior, e aí a fatia dos partidos de extrema-direita cresce, mas principalmente porque as mulheres, ao terem mais educação, tornaram-se mais progressistas, e muitos destes homens, ao ver, e isto é um tema muito preocupante, quer por questões de saúde mental para jovens rapazes, quer por outros temas, estão a ter menos oportunidades de emprego, emprego menos qualificado, e portanto estão a radicalizar-se mais revoltados. E mais quem radicaliza vota mais. Diz, Ângela. As juventudes partidárias servem para alguma coisa? É um excelente tema, o tema das juventudes partidárias, porque eu acho que têm mais sensibilidade para este tema de onde encontram os jovens, mas eu acredito que estas estruturas estão, humildemente, um pouco viciadas. Ou seja, são jovens normalmente que já estão nestes círculos, portanto, muitos outros jovens que não estão nestes círculos não se identificam muito, ou depois entram muito no sistema da máquina, e depois o que acontece é que muitos deles não têm muita realidade, ou seja, por exemplo, uma pessoa que toda a vida só fez política, ou que perde um pouco da realidade do que é que acontece, tantos jovens que estão, não só em diáspora, ou que trabalham noutras áreas. Muitos deles com trabalhos precários, a trabalhar por turnos, o que for, e que acabam por não se sentir identificados. No entanto, acho que essas estruturas são super importantes porque permitem a representatividade dos jovens nas outras estruturas. Temos que ir às nossas rubricas. Sim, deixa-me só fazer aqui, que é um retrato da nossa última sondagem, SIC Expresso, e que espelha um bocadinho isto que a Mafalda estava a dizer, que é um bocado o retrato dos jovens relativamente às presidenciais. E vemos, por exemplo, aqui André Ventura recolhe, entre os 18 e os 24, os 25 e os 44, recolhe a maior parte das votações. Por exemplo, Gouveia e Melo vai mais para o eleitorado de 65 mais e 45 mais. Luís Marques Mendes está nos 65 mais. António José Seguro está nos 65 mais. Coutinho Figueiredo regressa aos jovens. Portanto, estes números de facto são preocupantes porque mostram o tal choque geracional. No fundo, há uma geração mais nova que não se identifica com um determinado perfil de políticos, visto como os políticos do sistema. Quem é que a Mafalda acha que é o candidato com mais margem para progredir junto dos jovens daqui até às eleições? Eu não tenho esses números, portanto não sei muito bem quem é que será o melhor candidato. Eu gosto de olhar sempre e dar uma opinião baseada nos números. Mas diria que qualquer um deles, se perceber porque é que estes outros partidos são os partidos novos, estão a ganhar expressão perto dos jovens, não é um modelo complexo, não é? Mas para esta eleição não dá tempo para recuperar, não é? Não se entra agora nas redes sociais a conseguir ir buscar as intenções de voto que já tem André Ventura ou Coutinho Figueiredo. Não sei se eles vão conseguir. Concordo perfeitamente, Paulo, mas também acho que já tiveram tempo suficiente para perceber o que é que realmente funciona no algoritmo. Vamos a Mafalda vive em Nova Iorque, vota sempre em Portugal? Voto sempre em Portugal, em todas as eleições, até mesmo nas autárquicas. Vamos ao sobe e deixe. Mafalda trouxe-nos um sobe, que na verdade até é no plural, são as universidades portuguesas. Trouxe um sobe das universidades portuguesas do ranking. Portugal tem, na verdade, 6 universidades no ranking, entre 100 escolas. Para terem uma métrica de comparação, França tem 26, o Reino Unido tem 18 e a Alemanha tem 10, Espanha 8, numa posição nada má para um país que tem 10 milhões de habitantes. E, mais do que isto, a Nova SBE está na posição 17, com um programa que é o mestrado em gestão, que é o melhor, é o 4º melhor do mundo, na verdade. Bernardo, também tens um sobe. Eu tenho Mudando um agora de assunto. Sim, passamos do ensino para o SNS, o meu sobe é Marcelo e o SNS, e é basicamente, quer dizer, por toda esta história que aconteceu e todo este problema de saúde que aconteceu a Marcelo Rebelo de Sousa, obviamente que ele teve um tratamento diferenciado, tinha que o ter, por todas as razões, não parece que haja discussão, mas acho que sobra também daqui desta história o bem que funciona o Serviço Nacional de Saúde. Sabemos que muitas vezes o retrato é muito negativo do SNS, de todas as histórias que nos chegam diariamente, das ambulâncias, das grávidas, etc. Mas, felizmente, existe um SNS em Portugal e é pena... Que também é dos melhores do mundo. Que também é dos melhores do mundo, sem dúvida. E é pena que nem sempre esse SNS seja valorizado. Por exemplo, olha, o candidato António José Seguro, da área do Partido Socialista, que não gosta de ser engavetado, já devia ter lembrado nesta campanha que o SNS é obra do Partido Socialista. Paulo, tem 10. 10 Gouveia e Melo, por causa das trapalhadas com o apoio
de José Sócrates. Ele não tem culpa nenhuma, obviamente. Não é? Ninguém está livre de ter José Sócrates a apoiar uma candidatura, e nós sabemos, o próprio José Sócrates sabe que isto complica a vida ao candidato, mas seguramente a reação de Gouveia Melo não podia ser a que foi, e menos ainda partilhar um texto de Afonso Camões, que explica as razões. Afonso Camões, que é tido como, e o próprio reconhece, é próximo do José Sócrates, explica as razões pelas quais deixou de ser mandatário regional, com um texto onde fala de gente menor com dor de corno. Isto dito e repartilhado pela candidatura de Gouveia Melo, parece-me que são muitos tiros nos pés. Acho que Gouveia Melo está a precisar de regressar às origens da sua candidatura, ser ele próprio e menos a equipa que com ele está a trabalhar. Não vai a tempo, não é? Pois, também, é como as redes sociais. Ângela, traz um sobe. Sim, eu pus a subir o líder do Partido Socialista, o José Luís Carneiro. É um sobe um bocadinho irónico, mas é um sobe, porque José Luís Carneiro foi apanhado nas escutas do processo influencer a meter uma cunha ao então Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, para um ex-deputado e um ex-autarca do Partido Socialista, de Aljustrel. E hoje, confrontado com essa evidência, ele faz a seguinte declaração: é perfeitamente normal quem está na vida pública, na vida cívica e na vida política tentar recomendar perfis de pessoas para determinadas funções Também públicas. Ele usou da ironia. Não o faz todos os dias, mas falo com muita regularidade. Eu era secretário-geral adjunto do Partido Socialista e essa era uma prática muito regular que fazia parte do exercício das minhas funções. Eu acho que só a verdade é revolucionária. Prática regular. E acho extraordinário teres um político que assume que faz parte das funções de um secretário-geral de um partido meter cunhas para ex-autarcas e ex-deputadas do partido. Vamos ao que vai dar que falar, começando pelo teu palpite, Bernardo. Olha, o meu palpite, o que vai dar que falar, prende-se muito com o que se passou no Bloco de Esquerda. Portanto, o Bloco de Esquerda está numa situação à beira da extinção, completamente. Tem um novo líder, que é o José Manuel Pureza, e, portanto, acho que o meu vai dar que falar é no sentido do trabalho enorme que o novo líder do Bloco de Esquerda terá que fazer para que o Bloco de Esquerda possa dar que falar outra vez. E acho que a tarefa não é fácil. Acho que a tarefa, de facto, é muito difícil. Ele vai ter que mudar muita coisa. Não basta dizer que vai para o pé das escolas e que vai tentar entrar nesses ambientes. Ele tem que recuperar os jovens. Há pouco falávamos disso aqui. Recuperar os trabalhadores. São tudo causas que o Bloco de Esquerda foi perdendo, muito por causa da liderança de Mariana Mortágua. E há outro problema que não sei como é que vai resolver, que é o líder parlamentar que está escolhido neste momento. Esse líder parlamentar faz muito parte ainda do universo de Mariana Mortágua, sendo que o José Manuel Pureza não está lá. E, portanto, acho que vai ser difícil pôr o Bloco de Esquerda a dar que falar outra vez. O que é que vai dar que falar para ti, Paulo? Para mim vai dar que falar, olha, um tema que tem a ver com a discussão inicial que tivemos aqui, um texto de Manuel Caldeira Cabral no Expresso. Aproveito para fazer publicidade amanhã ao Expresso. Amanhã é sobre este tema e é uma conversa com ele. O título do texto dele no Expresso a mim surpreendeu-me, não sabia que a coisa estava assim tão bem. Mais jovens portugueses estão a regressar a Portugal do que a sair do país. Como é um texto dele, eu vou ler os 5 pontos. Um deles é este, os outros 4 é os portugueses que estão a regressar são maioritariamente jovens. Desde 2018, Portugal tem atraído mais trabalhadores de países de altos salários, Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, França, do que tem perdido trabalhadores para esses países. Terceiro, os jovens que saem são menos qualificados que os que ficam. E o emprego de licenciados em Portugal aumentou mais que o número de licenciados, ou seja, as universidades formam um X número de pessoas e nós ainda temos que ir buscar lá fora e estamos a ser capazes de ir buscar cérebros. Portanto, a ideia de que Portugal é um país que estão a sair os cérebros é mentira. É preciso acabar com isso. Ângela, o que é que achas que vai dar que falar? Eu acho que vai dar que falar a ideia de que a guerra nos vai perseguir nos próximos tempos. É um tema que em Portugal ainda está muito afastado do foco, mas é inevitável. As negociações para a paz na Ucrânia estão a correr muito mal. O que se fala é um plano que, no fundo, cheira mais a rendição do que propriamente a paz. O cenário é de uma guerra que vai continuar e os países bálticos já não são os únicos que têm que se preocupar com kits de sobrevivência. Vimos que Macron, em França, já pôs em marcha um processo de mobilização voluntária dos jovens. Em Portugal, nós estamos a leste. Há um candidato presidencial que fala disso. É talvez o ponto forte do seu programa, na minha opinião, que é o Almirante Gouveia Melo, porque percebe disso, percebe de geoestratégia
e acho que é um tema que inevitavelmente nos vai perseguir nos próximos tempos. E terminamos com a escolha da Mafalda, sobre o que vai dar que falar. Eu acho que o que vai dar que falar em 2016 são as economias de países como a China. 2026 são as economias de países como a China ou os Emirados Árabes Unidos. O Nobel da Economia este ano foi atribuído a 2 economistas que vieram revolucionar um bocadinho a ideia tradicionalista dos modelos económicos, como Solow, que consideravam a tecnologia uma externalidade, mas vieram mostrar que a tecnologia, ou que chamam a Creative Destruction, faz com que a qualidade de vida nestes países, que não necessariamente produzem a tecnologia, mas que a adoptam mais depressa, aumenta. E foi publicado agora super recentemente o relatório que mostra a difusão da inteligência artificial nestes países e quão rápido países como os Emirados Árabes Unidos, que não produzem necessariamente esta tecnologia, mas que estão a adotá-la mais rapidamente que qualquer outro país do mundo, como estão a melhorar a sua qualidade de vida. E eu acho que quer em áreas como inteligência artificial, quer noutras áreas como a indústria automóvel, estes países vão dar muito que falar. Não lhe espanta que o Web Summit esteja em fuga de Lisboa para Pequim? Espero que fique em Lisboa. É a minha última nota. Obrigada, Mafalda, por teres vindo à SIC Notícias. Obrigada. E obrigada a todos. Até para a semana, Bernardo. Para a semana. Paulo, Ângela.